Pequenos autores, grandes histórias, edição Monte Azul. Emoções. Nomear, lidar e expressar em textos as emoções. Quando sinto nojo, penso na cor verde. A última vez que senti nojo foi quando vi roupa suja. Nessas horas, prefiro me afastar e sair de perto. Lucas Ramos. Se o medo fosse um bichinho, seria uma girafa. Fui assistir a um filme de terror e senti muito medo. Gosto que as pessoas me abracem quando me sinto assim. Clarice Pereira. A raiva me lembra uma coruja. Ontem fiquei com raiva porque uma menina estava chorando e quando tentei ver o que tinha acontecido, ela me empurrou e ficou brava comigo. Se vejo alguém com raiva, gosto de dizer para a pessoa se acalmar e que tudo vai ficar bem. Iani Alves. O medo me lembra a cor roxa. Fiquei com muito medo quando fui ao médico. Se vejo alguém com medo, eu tento fazer a pessoa rir, porque sou engraçado. João Vitor P. de Souza. Quando estou alegre, penso na cor amarela. No último sábado fui ao shopping, brinquei com meu irmão e me diverti muito. Gosto que as pessoas brinquem comigo. Maria Eduarda Aloy. Se a raiva fosse um bichinho, seria um gato chato. Lembro da última vez que fiquei com raiva. Foi quando meu amigo brigou comigo. Gosto que me deem presentes quando me sinto assim. Kaique Ventura. Para mim, a tristeza é azul. Da última vez que fiquei triste, queria comer um salgadinho e não me deram. Eu sempre choro nessas horas. João Miguel Lopes. A alegria me lembra uma carpa. Na sexta-feira passada, fui ver meu irmão se apresentar e fiquei muito alegre. Gosto de conversar em momentos de alegria. Caleb Henrique. Entrevista. Sonhos e futuro. A partir de algumas perguntas, nossos pequenos autores escreveram sobre seus sonhos e seu futuro. Quando você pensa no seu futuro, qual profissão ou atividade imagina estar fazendo? Por quê? Quando eu penso no meu futuro, me imagino como estilista, porque desde pequena gostei de desenhar várias roupas e sempre gostei de moda. Nos filmes da Barbie sempre tinham roupas lindas. Iani Alves. Um dia eu gostaria de fazer curso de teatro para melhorar minha atuação e me tornar ator, porque adoro filmes e histórias fantásticas. Caleb Henrique. Eu quero ser construtor, porque gosto de fazer plantas de casas. Lucas Ramos. Quero ser veterinária, porque adoro bichos. Manuela de Oliveira. Quero ser astronauta, porque acho muito legal e quero descobrir se as estrelas são frias ou quentes. João Miguel Lopes. Quero ser jogador de futebol e estou treinando para isso. João Pedro Lima. Quero ser advogado, porque quero proteger o próximo. João Vitor P. de Souza. Tem algo que você gostaria muito de aprender? Gostaria muito de aprender a tocar bateria e guitarra. Iani Alves. Gostaria de aprender a desenhar, já que amo desenhar. Clarice de Jesus. Gostaria de aprender a dançar e a falar outras línguas. Agatha Gabriele. Tenho vontade de aprender inglês e tocar piano. João Pedro Lima. Qual seria um lugar legal que você gostaria de conhecer? Por quê? Um lugar que acho incrível e que gostaria de conhecer é a França, porque sei algumas palavras em francês e queria aprender ainda mais. Clarice de Jesus. Um lugar que quero conhecer é a Bahia, para visitar meus parentes. Lucas Ramos. Um lugar que acho legal e quero conhecer é a Nova Zelândia, porque lá tem histórias de dinossauros. João Miguel Lopes. Um lugar que gostaria muito de conhecer é Madrid, na Espanha, já que sei falar um pouco de espanhol. Caleb Henrique. Um lugar que acho incrível e que gostaria de conhecer é Paris e a Disney, porque desde pequena via esses lugares em filmes e desenhos. Iani Alves. No futuro, quero conhecer a Europa, porque lá falam outros idiomas. Agatha Gabriele.
Um lugar que acho incrível e quero conhecer é a casa do meu primo, que mora nos Estados Unidos, João Pedro Lima. Um lugar que gostaria muito de conhecer é a Lua, João Vitor P. de Souza. Se você pudesse inventar algo que nunca existiu, o que seria e por quê? Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria um curador de todas as doenças, Iani Alves. Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria a cura do câncer, um carro voador e um ressuscitador, João Miguel Lopes. Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria um planador para uma pessoa, em que ela teria asas nos braços, João Pedro Lima. Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria uma máquina do tempo, para que as pessoas que perderam alguém pudessem aproveitar mais momentos com elas, João Vitor P. de Souza. Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria uma mochila a jato, Lucas Ramos. Se eu pudesse inventar algo que nunca existiu, seria uma máquina do tempo e uma invenção que permitisse entrar nos gibis, Manuela de Oliveira. Se você pudesse mudar algo no mundo quando crescer, o que seria? Se pudesse mudar algo no mundo, acabaria com um preconceito contra os negros, Lucas Ramos. Para mudar o mundo, eu plantaria mais árvores, João Miguel Lopes. Quando penso em mudar o mundo, gostaria de acabar com a poluição, o racismo e ajudar as pessoas que vivem nas ruas, João Pedro Lima. Se pudesse mudar algo no mundo, acabaria com o egoísmo das pessoas, Caleb Henrique. Para mudar o mundo, acabaria com a poluição global, porque estão poluindo demais, Agatha Gabriele. Se pudesse mudar algo no mundo, não deixaria as pessoas demolirem as casas dos outros para construir prédios, Iani Alves. Que habilidades ou superpoder você gostaria de ter no futuro? No futuro, adoraria ter habilidades como parar o tempo e ficar invisível, Iani Alves. No futuro, adoraria ter o poder de ler mentes para descobrir as maldades das pessoas e poder ajudar aos outros, Agatha Gabriele. No futuro, adoraria ter o superpoder de me teletransportar, João Miguel Lopes. No futuro, adoraria ter uma internet que nunca falha para aproveitar mais e também o poder de ser invisível, Benito Portes. No futuro, adoraria ter o poder de voar e me transformar em animais, Manuela de Oliveira. Adoraria ter superpoderes como ler mentes e me teletransportar, Clarice de Jesus. No futuro, adoraria ter um superpoder que me permitisse saber de tudo, Caleb Henrique. No futuro, adoraria ter a agilidade de um ninja, João Pedro Lima. Sustentabilidade. Os próximos textos são rimas sobre sustentabilidade. Se a gente cuidar da natureza, ela vai ter muita beleza. Regando, conseguimos plantar. Renovando, a natureza vai durar. Limpando, nosso planeta se preservará. Do nosso lar, temos que cuidar. A extinção é destruição. Maria Eduarda Aloy e João Pedro Lima. Se nós ajudarmos a reduzir o lixo, vamos garantir mais futuro para os bichos. Benito Portes e Kaique Ventura. Aprender com a natureza é uma beleza. Crescemos juntos com a semente. Aprender é crescer com a natureza. Plantamos uma semente e tudo fica uma beleza. Gabriela de Oliveira e Maria Eduarda Vieira. O animal precisa de proteção, ou ele vai para a lista de extinção. O essencial para o animal é a colaboração. João Miguel Lopes. Precisamos limpar o lixo para preservar e renovar o nosso lar. Reciclando, preservamos e conseguimos plantar. Davi Henrique e Clarice de Jesus. O menino foi ao mar para respirar, mas encontrou tanta poluição que já viu destruição. Lucas Ramos e João Miguel Nascimento. Recontando clássicos, lendas brasileiras. Saci, Curupira, Cuca, Lobisomem.
Com vocês os clássicos das lendas brasileiras, contados pela visão dos nossos pequenos autores. Saci. Era uma vez um menino chamado Saci. Ele tinha fama de ser travesso, mas na verdade só gostava de brincar. Muita gente pensava que ele pegava as coisas dos outros, mas isso não era verdade. O Saci gostava mesmo era de correr pela floresta, dar risada e inventar brincadeiras divertidas. No fundo, ele era do bem e amigo da natureza. João Miguel Nascimento. Era uma vez um menino de pele escura que usava um gorro na cabeça que se chamava Saci. Ele costumava fazer muitas brincadeiras em seu bairro e adorava mexer com os animais. Todos gostavam dele e todos sabiam que quem conseguisse pegar seu gorro se tornaria seu amigo. No bairro, havia outro menino que dizia que o menino do gorro tinha apenas uma perna, mas na verdade ele tinha as duas. O Saci conseguia criar tornados. Quando corria, balançava tudo e ninguém conseguia ficar perto dele, pois eram ventos muito fortes. Era difícil vê-lo, porque ele era muito rápido. Um dia, finalmente, um grupo de garotos conseguiu encontrar o Saci na floresta. Ele ria e brincava alegremente. Os garotos se aproximaram do Saci e, antes que pudesse sair correndo, o Saci percebeu que seu gorro já não estava mais em sua cabeça. Olhou para o lado e viu que um dos garotos tinha seu gorro nas mãos, enquanto sorria para o Saci. Eles sabiam que esse era o sinal de uma nova amizade. João Vitor P. de Souza. Curupira. Era uma vez um menino chamado Curupira. Um dia, ele foi passear na floresta e acabou se perdendo. Então, uma fada apareceu e o transformou em um ser mágico. Tinha os pés virados para trás, cabelos vermelhos como fogo e era bem pequenininho. A partir desse dia, o Curupira passou a proteger os animais, as plantas e as árvores. Diz a lenda que quando um caçador entra na floresta para caçar, o Curupira o ataca. Mas quando alguém entra apenas para observar a natureza, o Curupira não faz nenhum mal. Clarice de Jesus. Era uma vez um menino de cabelos vermelhos chamado Curupira. Um dia, ele foi até o rio para ver se os peixes estavam bem, mas escutou um barulho misterioso vindo da floresta. Quando foi verificar, descobriu que eram caçadores e desmatadores. Ao vê-los, o Curupira se escondeu e começou a enganar o caçador. Depois de alguns minutos, o homem ouviu um barulho, imaginou que fosse o Curupira e deu no pé antes que fosse pego. Alguns dias depois, o Curupira achou estranho que os caçadores não apareceram mais por ali, mas ficou aliviado. O Curupira ficou tão cansado que acabou desmaiando. O caçador, ao saber que o Curupira estava fraco, correu até a floresta e disse a ela que iria dominá-la. O Curupira viu o homem se aproximando, juntou todas as suas forças para se levantar e expulsou o caçador dali. Depois disso, o caçador nunca mais voltou e a floresta permaneceu protegida. Maria Eduarda Aloy. Cuca. Um dia, fui à casa da minha avó e na hora de dormir ela começou a me contar que a Cuca não era tão ruim como contavam nas histórias. Eu fiquei com medo e não quis dormir. Então, quando minha avó terminou de contar outra história, acabei pegando no sono. De repente, a Cuca apareceu, me acordou e me chamou de neto. Foi aí que descobri que ela era minha avó. João Pedro Lima. Um dia desses, eu encontrei minha prima Cuca na floresta. Eu estava voltando do sítio do Pica-Pau Amarelo quando a vi bisbilhotando uma casa atrás dos arbustos. Cuca, o que você está fazendo aí atrás? Silêncio, Gabriela. Preciso descobrir uma coisa. Olhei com mais atenção e percebi que ela estava olhando para um menino que estava dormindo em uma casa. Cuca, por que você está olhando para esse menino? Acho que ele é da minha família. Da nossa família? Como assim? Já falei para você ficar quieta. Ele vai acordar. Percebemos que ele estava despertando, então ela lançou um feitiço e nós fomos parar na caverna dela. O que aconteceu? Você me atrapalhou, mas eu consegui descobrir algumas coisas. Senta aí que eu te conto. Eu sentei perto do caldeirão da Cuca e ela começou a me contar que há muito tempo tentou criar um ser metade humano e metade mágico. Só que na hora não deu certo e hoje ela descobriu que aquele ser era justamente o garotinho que encontramos dormindo. Gabriela de Oliveira. Lobisomem.
Era uma vez um homem que, em noites de lua cheia, se transformava em uma criatura muito misteriosa, metade homem e metade lobo. Em noites como essas, ele assustava muitas pessoas, mas, assim que o sol aparecia, voltava a ser apenas um homem comum. No fim, tudo não passava de um sonho, e ele sempre acordava aliviado por ser apenas um homem normal. Davi Henrique. Era uma vez um homem que se transformava em lobisomem quando a lua cheia aparecia. Ele saía de casa para assustar as pessoas, mas não podia ficar perto do sol. Quando virava lobisomem, suas roupas se rasgavam todas. Ao nascer do sol, ele voltava a ser humano e não se lembrava de nada do que havia acontecido durante a noite anterior, nem mesmo de que havia se transformado em lobisomem. Bernardo Bonk. Museu. Arte e literatura andam juntas por aqui. Vamos ouvir os textos escritos a partir da observação de alguns quadros. A festa de São João. Era uma vez um homem e uma mulher que estavam em uma festa de São João. A festa estava muito bonita, com dança, brincadeiras e muita comida deliciosa. O casal estava muito feliz e decidiu casar ali mesmo, na festa de São João. Comemoraram com um enorme bolo que dividiram com todos que estavam na festa. Bernardo Bonk. Era uma vez uma festa que tinha bandeiras, comidas, danças e muitas crianças brincando. Algumas crianças ficavam em volta da fogueira, outras com balões e tinha muitas brincadeiras e diversão no ar. Maria Eduarda Vieira. Era uma vez uma cidade onde quase todos os dias tinha a festa de São João. Todas as famílias se reuniam no centro da cidade para festejar. Ali havia muita comida gostosa, como milho cozido e maçã do amor. Algumas escolas faziam apresentações de danças e algumas pessoas nem iam ao trabalho para poder ir à festa. Sempre faziam estas festas e as pessoas festejavam até de madrugada. Iani Alves. Operários. Operários trabalhavam numa fábrica enquanto planejavam fazer um protesto contra a empresa por não terem recebido um salário na década de 80. O protesto começou e o chefe não gostou nada disso. Os operários foram demitidos por justa causa e saíram muito decepcionados. Caleb Henrique. Era uma vez uma enorme fábrica de petróleo, com muitos operários que trabalhavam muito. Um dia, um dos operários se cansou de tanto trabalhar e decidiu criar uma rebelião, porque o chefe era obcecado por dinheiro. Outros operários se juntaram a ele e todos lutaram pela liberdade e conseguiram vencer a fábrica de petróleo. João Miguel Lopes. Abaporu. Era uma vez um homem pensando e pensando, do lado de um cacto, tomando sol na cara. Ele pensava sobre brincar de futebol. Tinha 2 pés grandes para marcar o gol. João Miguel Nascimento. Era uma vez uma pessoa que, depois de brigar com um amigo, foi para um deserto e se isolou aos poucos por causa do arrependimento. Mosquitos começaram a picá-la, fazendo seu nariz e seus pés ficarem cada vez maiores. Benito Portes. Era uma vez no mundo dos sonhos, um triste gigante que sonhava em ser rei, pois os reis têm um dos trabalhos mais importantes, proteger o mundo contra os pesadelos. Certo dia, em uma batalha épica, o rei do mundo dos sonhos foi vencido. Então o reino começou com os testes para achar um novo rei. O gigante foi reprovado de cara, mas os testes continuaram até que... BUM! Os pesadelos atacaram. O reino se via perdido e sem esperança sem um rei, mas o gigante logo se levantou, enfrentou todos os pesadelos e salvou o reino. O gigante se tornou o novo rei e seu nome é Abaporu. Kaique Ventura. Era uma vez uma garota que gostava muito de admirar as estrelas. Ela queria muito poder estar lá no céu, voando com as estrelas, mas ficava triste porque não conseguia tocar o céu. Então fez o pedido a uma estrela cadente e plim! De repente, ela já não cabia nem no quarto de tão grande. Mas pelo menos agora a garota conseguia tocar as estrelas. De repente, percebeu que não sabia o caminho de volta para casa. Decidiu seguir um caminho aleatório e finalmente conseguiu retornar. Feliz por estar de volta em sua casa, a garota também se sentia realizada por ter tocado as estrelas. Manuela de Oliveira.
O lavrador de café. Há muito tempo, os negros vieram da África e viveram como escravos por séculos, trabalhando para os donos de fazendas. Mas eles queriam ser livres. Então, começaram a praticar uma luta secretamente. Quando tentavam fugir, se refugiavam nos quilombos. Outras vezes, até pegavam navios escondidos para escapar. Os donos das fazendas tentavam pegar os negros de volta, mas os negros venceram com sua luta e conseguiram sair livres. João Pedro Lima. Desvendando a cena. Folhas secas, flores murchas e pedras. Do lado esquerdo, uma fada com um vestido rosa e branco e cabelos rosas. Está em um balanço envolto por galhos, flores e folhas, e ela segura uma lupa. Do lado direito, tem uma outra fada, com vestido verde e branco e cabelos verdes. Também está sentada em um balanço com folhas e flores. No centro da cena, em meio às folhas secas, tem ao fundo uma casa com um telhado azul e pontinhos brancos. E um pouco à frente tem um pote, tipo um cálice caído. E dentro dele é possível ver um pó dourado que faz um caminho pelas folhas e flores. Atrás do balanço de uma das fadas, a de vestido rosa, é possível ver algumas pegadas. Algo misterioso aconteceu ali. E é o que vamos saber a partir de agora. Era uma vez duas fadas que se chamavam Florzinha e Laíne. Um dia, elas saíram para colher algumas ervas para suas poções mágicas. Quando voltaram, tudo estava acabado. As coisas estavam quebradas, as flores murchas e a fonte mágica destruída. Então, foram investigar e perceberam que haviam enormes pegadas de dragão. Procuraram o dragão por toda parte. Quando finalmente encontraram, acabaram virando amigas do dragão. Clarice de Jesus. Era uma vez, numa linda e grande floresta, uma pequena vila onde viviam duas fadas. Um dia, elas saíram para buscar um ingrediente para uma poção mágica. Quando voltaram, encontraram tudo reduzido a cinzas. O balde com a poção estava derramado, mas o conteúdo estava intacto. Elas também perceberam grandes pegadas e logo descobriram que eram de um dragão da terra. O dragão pediu desculpas pela bagunça e explicou que estava com dor de dente e saiu atrapalhado por aí. Então, as fadas, com seu coração bondoso, ajudaram a curar o dente do dragão. Depois, todos comemoraram comendo um delicioso bolo de chocolate. João Miguel Lopes. Um dia, duas fadas foram até a mata, porque ouviram dizer que algo estranho estava acontecendo e elas queriam descobrir o que havia ocorrido. Quando chegaram, viram que tudo estava destruído. O lar, que antes tinha muitas árvores, já não tinha mais. As flores, que antes eram lindas, estavam todas murchas. As frutas, que eram gostosas e suculentas, agora estavam podres. Tudo parecia abandonado. Mas as fadas encontraram um pó brilhante e dourado. Uma das fadas deixou o pó mágico cair no chão, e todas ficaram surpresas, pois ali, onde o pó caiu, nasceu uma flor bonita novamente. Então, juntas, elas se dedicaram e se esforçaram para jogar o pó em toda a floresta. Aos poucos, tudo voltou a ser lindo e vivo outra vez. Agatha Gabriele. Era uma vez um reino no meio da floresta. Lá viviam fadas e um tesouro escondido. Havia também um outro reino, onde só viviam bruxas malvadas, que sempre estavam em busca do tesouro das fadas. As bruxas planejaram o roubo do tesouro, mas sabiam que se conseguissem, a cidade ficaria fraca sem ele. Numa madrugada, as bruxas conseguiram roubar o tesouro e as fadas foram voando atrás delas. A cidade estava linda como nunca antes, então as fadas começaram a brigar contra as bruxas. O povo estava assustado, sem saber para onde fugir. As fadas queriam ajudar as pessoas, mas bem na hora, a fada mais poderosa estava perdendo seu poder. As fadas lutaram contra as bruxas e correram para salvar seu povo. Nesta hora, as bruxas roubaram o tesouro de novo. As fadas e as bruxas resolveram então entrar em um acordo, partir o tesouro ao meio. Depois disso, fadas e bruxas se tornaram ótimas amigas até os dias de hoje. Iane Alves.
Era uma vez um grupo de duendes. Um dia, 2 deles notaram que a floresta estava pálida, com as árvores sem folhas e sem vida. Preocupados, avisaram o restante do grupo e decidiram investigar o que havia acontecido. Andaram por um tempo e perceberam que seria melhor se preparar com armamento. Logo, encontraram uma casa abandonada, onde acharam espadas e arcos encantados, além de algumas armaduras que serviam perfeitamente neles. Ao saírem da casa, encontraram 2 fadas. Curiosos, os doentes perguntaram se elas sabiam de algo que pudesse ter acontecido na floresta. Para surpresa deles, as fadas revelaram ser, na verdade, bruxas. Sem perder tempo, as bruxas lançaram poderes místicos contra os duendes. Começou então uma longa e difícil batalha, mas no final, os duendes conseguiram vencer e salvar a floresta. Benito Portes. Era uma vez um duende que morava sozinho no meio de uma floresta. Um dia, alguém bateu em sua porta. Seria uma visita? Quando o duende abriu a porta, notou que a floresta estava toda destruída. Ele logo chamou Fauna e Flora, as 2 fadas da floresta. Como as fadas sabem de tudo que acontece com a floresta, o duende perguntou se já haviam descoberto quem era o culpado pela destruição da floresta. Fauna e Flora responderam que não e que desta vez precisavam da ajuda de um detetive. O detetive veio, investigou e descobriu o culpado, o duende. Ele sofria de sonambulismo e, sem querer, destruiu tudo. As fadas usaram seu pó mágico e a floresta ganhou vida novamente. Tudo voltou a ser lindo. Para comemorar, todos comeram um bolo mágico e riram juntos. Caleb Henrique. Um animal estava caminhando na floresta e tentou fazer um salto bem arriscado. Na hora em que pulou, ele tropeçou em um pote misterioso e derrubou o pó mágico que estava ali dentro. O pó mágico fez com que ele fosse teletransportado para um lugar desconhecido. Ele tentou de tudo para voltar, mas não conseguia. 2 fadas apareceram e viram o animal confuso e perdido. Para ajudá-lo, concederam ao animal um desejo. Ele desejou que fosse levado de volta para a floresta. Ele conseguiu retornar, mas atrapalhado do jeito que é, tropeçou de novo no pote e foi teletransportado outra vez para outro lugar desconhecido. João Vitor P. de Souza. Histórias coletivas. A partir de agora, vamos ouvir histórias que foram construídas em conjunto pelos nossos autores. Era uma vez uma mãe que estava fazendo comida enquanto seu filho brincava de peão. Esse menino tinha medo do dragão das histórias contadas por seu avô. Na casa deles havia um aquário com um peixe e todas as manhãs ele dava comida para o peixe. Um dia, chegou um presente do seu avô. Era um quebra-cabeça de 500 peças, com a imagem de um tubarão. Depois de montar o quebra-cabeça, ele ouviu um barulho de água vindo da piscina e foi descobrir o que era. De repente, o dragão da história do seu avô se tornou real e um foguete veio ajudar. O foguete levou o menino para uma base no deserto. O menino fugiu do dragão, mas quando desceu no deserto, foi mordido por um caranguejo. Era uma vez uma águia que protegia seu ninho e trazia comida para seus filhotes, quando de repente apareceu um dinossauro e um dragão, que cuspiu um meteoro e começou a lutar com o dinossauro. O dinossauro comeu um bolo tóxico e se tornou um mutante. Nesse momento, apareceu um cachorro que ficou encantado com os balões no céu. Todo mundo parou para observar também. Pouco depois, um anjo desceu do céu para salvar o dinossauro e pedir ao dragão que parasse de cuspir meteoros. Mas o dinossauro se revoltou e chamou sua amiga bruxa. Só que em vez dela, quem apareceu foi uma fada. A fada usou seus poderes, voltou no tempo e impediu que toda essa confusão acontecesse. Dicionário. Pedimos aos nossos autores para que escrevessem sobre o significado de algumas palavras. Vem aí o dicionário. Afeto. Vamos supor uma aranha venenosa te picou. Ela vai te afetar. João Pedro Lima. Carinho e atenção aos outros. Maria Eduarda Vieira. Sentir carinho ou um sentimento profundo por alguém. Lucas Ramos. Sofá. Bernardo Bock. Amor.
É quando eu gosto de brincar com o meu patinete. João Miguel Nascimento. É quando a gente gosta muito de alguém. João Miguel Lopes. Quando você sente algo muito especial por alguém. Maria Eduarda Aloy. Bondade e carinho. Clarice de Jesus. Ancestralidade. Uma pessoa muito velha, com mais de 100 anos, que sabe muitas coisas. Também pode ser uma pintura muito antiga e admirada, feita há muito tempo. João Miguel Lopes. É algo que vem de várias gerações. Iani Alves. Familiares muito antigos. Benito Portes. Cultura. Algo que passa de geração em geração. Por exemplo, seu avô toca violão, seu pai toca violão e você também. João Miguel Lopes. Livros e tradições. Maria Eduarda Vieira. Cada pessoa tem sua cultura. Por exemplo, eu sou evangélico e você pode ser católico. João Pedro Lima. Igualdade. Tratar todas as pessoas de forma igual. Maria Eduarda Aloy. Tratar todos de forma justa. Por exemplo, não dar 40 balas para alguém e só 2 para outros. João Pedro Lima. Tratar meninos e meninas da mesma forma. Maria Eduarda Vieira. Respeito. Davi Henrique. Povo. Muitas pessoas como um mini exército. João Miguel Lopes. Nação, pessoas e união. Caleb Henrique. Meu povo é a minha comunidade, onde eu e as outras pessoas vivemos. João Pedro Lima. Preconceito. Um preconceito fixado antes de conhecer alguém. Caleb Henrique. Quando você chama alguém de feio ou de outros nomes para magoar. Maria Eduarda Aloy. Quando julgamos alguém pela aparência ou por características que não deveríamos. Iani Alves. Quando temos uma opinião precipitada sobre algo ou alguém diferente de nós. Gabriela de Oliveira Silva. Desrespeitar alguém por causa da cor de pele. Benito Portes. Raça. A cor, o tom de pele e o jeito de alguém. Manuela de Oliveira. Vários tipos de uma mesma coisa. Por exemplo, raças de cachorro. Pitbull, Golden, Shih Tzu. Raças de gato também. João Miguel Lopes. Respeito. Respeitar o pai e a mãe. João Miguel Nascimento. É tratar alguém bem, com educação, sem xingar. Iani Alves. Não xingar, não maltratar e não fazer brincadeiras pesadas com os outros. Empurrar só se for de brincadeira numa piscina. João Miguel Lopes. Se importar com o próximo. Lucas Ramos.